Bom Dia, Ministro. Olá, um excelente dia para você. Hoje é quarta-feira, dia 30 de abril de 2025. Tá começando o Bom Dia, Ministro, direto dos estúdios da EBC em Brasília. E como é véspera do Dia do Trabalhador, ninguém melhor que o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, para conversar com a gente. Participam da entrevista de hoje colegas de emissoras de rádios e portais de norte a sul do país. Agradeço muito por estarem aqui e você fique com a gente. Eu sou Karine Mello e te convido a passar a próxima hora aqui no Bom Dia, Ministro. Essa é uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com o Canal Gov, que é apenas uma das muitas emissoras que formam a empresa Brasil de Comunicação. Acompanhar essa entrevista é bem fácil. Pela Rádio Gov, estamos em rede facultativa de rádio para todo o país, mas se você quer nos ouvir e ver, pode nos acompanhar na sua TV, no Canal Gov, ou pelo nosso YouTube, que é o @canalgov. Você também pode nos assistir pelo site da Agência Gov, agenciagov.ebc.com.br. Lá, além da TV ao vivo e de todos os programas que temos no ar, você acompanha as principais notícias do governo federal. Outra opção é baixar de graça na loja de aplicativos do seu Android ou iOS o Canal Gov e ver toda a nossa programação ao vivo, bem na palma da sua mão. E amanhã, é o Dia do Trabalhador e junto com essa data o governo comemora o sucesso de uma medida inédita, o Crédito do Trabalhador, que abre possibilidade de empréstimo consignado, modalidade que era mais comum para servidores públicos e aposentados do INSS, para pessoas que trabalham com carteira assinada, como domésticos e trabalhadores rurais. Hoje a gente também vai saber como está a aplicação da Lei da Igualdade Racial entre homens e mulheres, vamos falar de qualificação profissional, preparação para a cúpula dos BRICS e também ações para recuperar os empregos lá no Rio Grande do Sul depois daquela catástrofe climática. Enfim, temos muito a conversar com o ministro Marinho. Bom dia, ministro. Bom dia, Karine, bom dia a nossa audiência, sempre crescendo aí, parabéns, queria cumprimentar a todos os brasileiros e brasileiras que nos assistem, à tua disposição. Então vamos embora, ministro, vamos começar já falando então desse crédito do trabalhador. Desde a semana passada, o trabalhador não precisa mais entrar só na carteira digital de trabalho para poder solicitar o crédito. Agora, ele pode ir à instituição financeira diretamente e negociar e pedir o consignado. Como é que está, ministro, essa modalidade? Como é que está a adesão aí dos trabalhadores? Olha, primeiro dizer que o crédito trabalhador é destinado para trazer uma segurança daqueles que não tinham absolutamente acesso a nenhum crédito. Assalariadas rurais, assalariadas domésticas, o trabalhador da pequena empresa, o trabalhador que ganha um salário mínimo, 2 salários mínimos, ou seja, esse pessoal não tinha absolutamente acesso a nenhum crédito. Vamos para destinar a essas pessoas. Segundo, que cria a condição das pessoas que têm uma dívida sem garantia, pagando juros altos, acima de 6, 8, até 10, e se a agiota até 20, poder criar uma situação de empréstimo seguro com a sua garantia que possa lhe oferecer, que é a sua folha de pagamento, seu salário, sua remuneração diária. E aí hoje nós temos, assim, um pouco mais de 30 dias, 8 bilhões e 900 milhões de quantidade de recursos foram emprestados aqui nesse período para quase aí 1.600.000 trabalhadores e trabalhadoras. E na faixa de 1 a 2 salários mínimos, contratados 1 bilhão e 600, de 2 a 4, 2 bilhões e 700, 4 a 8, 1 bilhão e 900, e acima de 8 salários, 2 bilhões e meio, ou seja, chegando naquele público que inicialmente o presidente Lula disse, olha, precisa de um crédito que seja ofertado para a trabalhadora doméstica. Enfim, então para quem ganha um salário mínimo em 1,5, 2 salários, enfim, isso está indo bem, graças a Deus. Ministro, importante dizer que essa taxa de juros é mais baixa, mas o trabalhador precisa negociar com as instituições, né, ministro? É um leilão, a gente pode fazer um leilão, é isso? Perfeito, até o dia 25 era só pela plataforma do E-Social, a sua carteira digital, e ali os bancos tinham que oferecer. A partir do dia 25 você pode fazer direto da plataforma do banco, mas eu sugiro que você dê uma passadinha na plataforma do E-Social,
e provoca lá que os bancos ofereçam também, porque quando você vai na plataforma do banco, você tem a oferta só do banco. Se você vai na plataforma de social, você pode ter oferta de todos os bancos que tem que oferecer ali para que ele possa tomar uma decisão. Mas a partir de 6 de maio vai entrar uma outra modalidade, que é a modalidade da portabilidade, ou seja, de maio e junho entra essa inovação, que é o seguinte: você já tem um empréstimo junto a um banco X e um banco Y vem e diz o seguinte: você está pagando quanto aí? Você está pagando 3,4, está pagando 3,8, 3,7, 3,1, eu lhe ofereço uma taxa menor. Quando o banco oferece uma taxa menor, o trabalhador vai e informa o banco que ele tem o empréstimo o seguinte: olha, eu estou interessado em fazer a portabilidade para o banco Y porque ele me ofereceu uma taxa menor que a sua. O banco X, que é o originário, ele pode cobrir a oferta do concorrente, ou seja, um verdadeiro leilão para estabelecer uma taxa menor ao trabalhador. Mas é o que você falou, o trabalhador tem que estar muito ligado e está consciente de que ele pode ser o protagonista de qual juro que ele vai pagar. Maravilha, ministro, vamos embora viajar o país? Vamos. Então vamos lá, vamos direto para a Rádio Nacional de Brasília, e aí a gente fala com a Rádio Nacional da Amazônia, Alto Solimões. Entra lá no Revista Brasil com Walter Lima, e quem faz a pergunta é ele, Gabriel Brum. Um ótimo dia para você. Bom dia, Karine, bom dia, ministro, bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente. Ministro, ontem teve a reunião com as centrais sindicais, que elas apresentaram várias propostas, entre elas a redução de jornada sem redução salarial e o fim da escala 6x1. O que o senhor acha dessas propostas? Acha que elas são viáveis? Como é que o senhor avalia? Olha, Gabriel, esse é um debate muito importante. É bom lembrar que as centrais sindicais, em algum momento, perdeu uma grande oportunidade, que foi um debate no Congresso Nacional de possibilidade de reduzir para 40 horas semanais, jornada máxima, de forma gradual, meia hora por ano. E o pessoal entrou naquela de tudo ou nada, e aí acabou ficando sem nada, mantém as 44 até hoje. Eu sempre falo para eles: olha, não perca novas oportunidades. Esse é um debate extremamente importante. O governo vê com muita simpatia a necessidade, possibilidade de reduzir a jornada máxima do país para 40 horas. Eu acho que o país está preparado para isso. Mas o ambiente de debate não é com o governo. O debate é com o Congresso Nacional, que é a emenda constitucional. Ou seja, ali tem o debate importante. Tem vários projetos tramitando na casa, falando de jornada de trabalho. Tem o debate da jornada 6x1, que é um outro debate, que ele casa com a redução da jornada máxima do país. Mas eu sempre chamo a atenção o seguinte: é muito importante. O fim da 6x1 é uma discussão importante, que eu digo o seguinte: é o turno mais cruel para os trabalhadores, em especial para as trabalhadoras. Ter um dia só de folga na semana acaba sacrificando demais as mães, portanto é uma necessidade de debate, mas o tema é lá no Congresso, tem simpatia do governo, tem muita resistência, especialmente do empresariado, do comércio, serviço também, mas especialmente do comércio, e agora é preciso ter maturidade, serenidade de debate. Espero que o Congresso, os deputados, senadores, senadoras, possa estar sensível para enfrentar esse debate com trabalhadores e empregadores. É importante a gente ter a visão da previsibilidade, da sustentabilidade da economia para não gerar um transtorno. Mas acredito eu, sinceramente, que é plenamente possível falar de redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais e um processo de negociação em convenções coletivas que busca estabelecer necessidade da economia. Tem setor da economia que necessita funcionar os 365 dias do ano, 24 horas por dia. Aí não tem lei que resolva, é convenção coletiva, é o empregador e o trabalhador, ou seja, o sindicato representativo ali sentando. Portanto, é muito importante o debate e fortalecimento dos sindicatos nas negociações, nas convenções coletivas. Eu sempre chamo a atenção disso, que muita gente fala: o sindicato é muito importante na vida do Brasil. O Brasil precisa de sindicatos fortes. Quando eu falo sindicatos fortes, de trabalhadores e de empregadores, para que eles possam fazer as concertações, as negociações, as convenções coletivas ali, para proteger as relações de trabalho e ter um ambiente saudável. Ambiente saudável no trabalho evita acidente, evita doença psíquica, evita absenteísmo, evita um monte de situação. Portanto, esperamos que
tenhamos maturidade nesse processo para encarar esse debate necessário para o Brasil. É muito importante que a gente caminhe para a redução da jornada. Vamos localizar o ouvinte aqui, ministro. Lembrar que ontem houve a marcha da classe trabalhadora, né, ministro, aqui em Brasília. Os representantes das centrais foram recebidos pelo presidente Lula, pelo ministro Marinho e, portanto, veio essa pauta aí citada pelo Gabriel. É um conjunto de pautas, né, Karine, que fala de vários assuntos, jornada de trabalho, fala de salário mínimo, fala de imposto de renda, fala de direitos iguais entre homens e mulheres, uma pauta importantíssima, que a grande maioria o governo já está tratando dos assuntos. Imposto de renda, por exemplo, o projeto está tramitando no Congresso Nacional, previsto validade de a partir de 1º de janeiro, uma isenção de até R$5.000 na folha de pagamento do imposto de renda. Agora depende do debate também no Congresso Nacional. Então, aliás, tudo passa pelo Congresso Nacional, né? Tudo passa pelo Congresso. Ministro, de Brasília, da Rádio Nacional, a gente vai ao seu estado. Vamos a São Paulo, vamos lá para a Rádio Capital, porque o Fábio Patrício já está prontinho para falar com a gente. Oi, Fábio, um ótimo dia para você. Bom dia, Karine. Bom dia, ministro. Um prazer falar com vocês novamente. Bom dia a todos os colegas. Eu queria falar um pouquinho sobre a disparidade, né, no mercado de trabalho. A gente sabe que melhorou um pouco os dados, segundo informação apresentada aqui para nós, mas ainda as mulheres têm uma remuneração no máximo ali de 79% em relação aos homens, né, em quantidade ali de salário mensal. E também a gente tem uma desigualdade também ainda de gênero e de raça, né, no mercado de trabalho. Eu queria saber como o Ministério está lidando com isso, e o que o governo está fazendo para melhorar e diminuir essa disparidade e melhorar essa inclusão no mercado de trabalho, ministro. Obrigado. Olha, primeiro comentar a você, Fábio, toda a tua audiência, um abraço a todo o povo paulista. Olha, o governo, ele desde o início do presidente, desde o governo Lula 1, Lula 2, governo Dilma, nós temos buscado trabalhar esse assunto e agora, no atual governo do presidente Lula, nós encaminhamos ao Congresso uma lei para tratar de igualdade salarial, para dar um foco mais direto, para criar ferramentas que a gente possa criar as condições de trabalhar salário igual em função igual. Então tem uma lei vigente, tem um trabalho permanente de monitoramento pelo Ministério do Trabalho e Emprego em parceria conjunto com o Ministério das Mulheres, cobrando, exigindo das empresas mensalmente o relatório de acompanhamento. Isso começa a iniciar um processo de melhoria. É uma luta, é uma grande avenida que nós temos que fazer, de etapas que nós vamos construindo, sensibilização da sociedade, particularmente dos departamentos, das diretorias de recursos humanos das empresas, que têm a obrigação de ter ali na empresa a função de olhar, cuidar, zelar, para que as coisas entrem nos trilhos gradativamente. Tem muitas empresas que ficaram muito preocupadas com esse processo, e a gente sempre tem a tranquilidade, a serenidade. Você não pode querer que uma mulher que tenha mesmo rendimento, de uma função, de mesma capacitação, mesma qualificação, possa ganhar menos porque o parceiro é um homem. Um homem, por que o homem justifica o homem ganhar mais que a mulher? Por que a mulher branca justifica ganhar mais que a mulher negra ou a mulher indígena? Se eles têm a mesma produtividade, a mesma qualificação, o mesmo retorno para aquela empresa naquela função. Função igual, salário igual é uma necessidade. Isso é como o processo preconceituoso que existe. Nós precisamos combater todos. E aqui tem um preconceito muito grande. Uma ocasião, nesse início desse debate, você tem um processo de apuração, de sensibilização. Um recrutador disse, numa das entrevistas, que olha, por que a gente paga menor para as mulheres? Porque as mulheres não sabem negociar, não sabem pedir. Olha que absurdo. Se você está recrutando um profissional para exercer uma função e recruta uma mulher e um homem para fazer a mesma função, você pode oferecer salário diferente. Independente se alguém exige mais ou menos, é preciso ter profissionalismo. É preciso que as empresas profissionalizem esse processo e, portanto, tenham uma visão de que, olha, aqui tem direitos a ser observados, tem uma lei a ser observada. Nós estamos nesse processo de implantação com muita serenidade
para evitar as autuações, mas vai chegar o momento de descumprimento e ter autuação por parte dos auditores fiscais do trabalho. Portanto, a gente alerta as empresas, vamos juntos, não venha depois falar, tem uma fábrica de multa em relação a tal assunto. É preciso que as empresas vão se adequando. Eu sinto que há um processo de construção por parte das empresas também em relação a isso, há um processo de sensibilização, portanto eu aposto muito no decorrer do tempo que a gente vai melhorando a cada dia e o caminho só está iniciando. Ministro, o senhor está falando nisso e eu não sei se eu posso entender pela sua fala que ainda tem muita resistência. Há muita resistência ainda, ministro? Há muita resistência. Você observou que no começo muitas empresas foram à justiça para não declarar, para não dar transparência à sua situação, dizendo que feria a lei a lei da como chama? Que você expor dados das pessoas, e nós dissemos, olha, em nenhum momento nós estamos expondo os dados das pessoas, sigilo das pessoas. Aqui nós respeitamos toda essa privacidade das pessoas, não vamos expor absolutamente ninguém, não tem salário individualizado a ser divulgado. E o relatório quem faz é a própria empresa, a empresa tem que se autoconhecer. A gente descobre que as empresas não se conhecem. Não se conhece porque não tem a preocupação de observar se está cometendo irregularidade ou não. Isso vale para o ambiente de trabalho também, para a condição de trabalho, para a condição do ambiente se está saudável ou não. Né? Agora tem o debate sobre a NR1, que trata dali de monitorar, de fazer a gestão do ambiente de trabalho sobre o aspecto psíquico. Está provocando ali uma doença mental nas pessoas pelo ambiente de trabalho. Eu costumo brincar que o que mais provoca problema mental no ambiente de trabalho é um chefe chato que exige eventualmente metas que não são execuíveis. É preciso ter um equilíbrio nesse processo, né? Brincadeira à parte, mas isso também existe, né? E nós temos que, né, se um chefe que liga às 3 horas da manhã para um funcionário pedindo alguma coisa, 3 horas da manhã, se ele trabalha durante o dia, ele está dormindo, a não sei que ele estivesse trabalhando no período noturno. Eu me policio para não fazer isso, porque isso também acontece no governo, que às vezes a gente também... Né, perde um pouco a noção do tempo, porque assim, nós tornamos praticamente escravos das tecnologias, e aí a qualquer hora acha que é hora do funcionário estar à tua disposição para estar trabalhando. Não, ele tem o seu período de descanso, tem seu período que é dele, que não é da empresa, que ele tem o direito de descansar. Isso tudo gera problema psicológico. Você vai conversar com alguns profissionais de alguns setores, a pessoa está em estado de abalado e estado emocional catastrófico, enfim, é preciso que esse ambiente seja preservado. E esse é um debate de salário igual em funções iguais que as empresas venham ajudar a construir, e é um ambiente que a sociedade tem que cobrar. Isso que está previsto em todo o ambiente de trabalho, seja no público, seja no privado, seja no comércio, seja na indústria, mas eu acredito que é um começo que nós estamos trabalhando, viu, Fábio? Eu acho que devagar a gente vai construindo aí, conto com a imprensa, acima de tudo, nesse processo, para nos vigiar, nos cobrar das empresas e dos profissionais de recursos humanos, especialmente. Ministro, na hora ali não lembrou da lei, eu também não, mas agora, ministro, é a Lei Geral de Proteção de Dados. Exatamente. Né, que as empresas tentam aí usar a Lei Geral de Proteção de Dados para não fornecer informações, mas pela isso equipe de retaguarda. É isso aqui, a Andréa Hag soprando aqui no meu ouvido, maravilhosa. Ministro, vamos seguir, vamos embora para Fortaleza, vamos lá para a Rádio Verdinha, porque o Sávio Manfredini também está com a gente. Oi, Sávio, bom dia para você. Muito bom dia para você, bom dia, ministro. A quem eu já tive a oportunidade de conversar aqui nos estúdios da Verdinha FM, aqui na capital cearense. Bom dia também a todos os colegas. Ministro, eu queria falar sobre a questão da pejotização, ministro. Recentemente, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, ele suspendeu aí a tramitação de todos os processos que discutem a questão da legalidade da chamada pejotização do trabalho aqui no Brasil. Alguns especialistas até têm colocado que essa decisão, inclusive do Supremo Tribunal Federal, pode alterar, de forma até drástica, a questão das relações trabalhistas aqui no Brasil. Como é que você, ministro, tem acompanhado, como é que o governo federal também tem observado aí essa questão, especialmente lá no Supremo Tribunal Federal, e como é que vocês também têm observado o crescimento dessa questão da pejotização aqui no país? Então, para a gente localizar, ministro, quem nos acompanha, o senhor vai explicar rapidamente o que é a pejotização. Que
palavrão é esse, ministro? Olha, Sálvio, essa é uma pergunta importante nesse cenário. Eu acompanho com muita preocupação. Creio que o ministro Gilmar Mendes tem lá suas motivações jurídicas, e eu espero que as motivações sejam plenamente jurídicas, e é preciso discutir. E eu espero que, no caso da decisão do ministro Supremo, esteja aí colocado um processo para uma chamada de diálogo sobre o assunto. Então, é motivo de preocupação, mas pode ter oportunidades aqui nesse processo. Eu espero que tenha oportunidade para a gente debater de forma madura esse processo. Ou você tem um ambiente de trabalho, você tem relações de trabalho. Relações de trabalho é contrato CLT ou as relações autônomas de trabalho. O autônomo um trabalhador autônomo, significa que ele trabalha sozinho, ele é autônomo, ele tem uma função autônoma e não tem uma função de subordinação na relação de trabalho. Se tem processo de subordinação na relação de trabalho, não pode ser PJ, tem que ser regime de contrato de trabalho. PJ que é uma pessoa jurídica, você não é contratado como um indivíduo, você é contratado como uma empresa, como se você fosse uma empresa prestando serviço para aquela empresa. Vamos imaginar aqui, vocês aqui da técnica, você, Karine, vocês aqui trabalhando para a IBC. Não é? PJ é cada um de vocês fosse uma pessoa jurídica e não uma pessoa física. É um cada contrato, um de vocês não tem carteira assinada. Não tem carteira assinada, é um contrato de relações de serviço, prestação de serviço. Veja bem, vamos imaginar uma linha de produção, uma empresa qualquer, ou uma loja. Vamos imaginar uma loja, você está lá, vendedores da loja. Você é uma pessoa jurídica, um vendedor pode ser uma pessoa jurídica. Então você tem lá 10 vendedores, 10 empresas vendendo ali no mesmo espaço, vendendo sapato, vendendo meia, vendendo camisa, enfim. Percebe qual a confusão? Se dizer que todos os contratos realizados de PJ, burlando, é uma burla à legislação, uma fraude trabalhista. Se validar isso, acaba a Previdência Social. Ok? Isso aqui, a repercussão, ela é dramática, porque ela influencia no papel da Previdência, ou seja, a diminuição drástica da quantidade de contribuintes com a Previdência. E você cria uma situação muito tumultuada no ambiente de trabalho. Então, ou seja, você pode acabar até com o Ministério do Trabalho. Já tentaram acabar no passado, então para que mais Ministério se você vai desregulamentar tudo e vai ficar todas as empresas responsáveis? Então, uma relação meramente comercial. É isso que nós queremos para o ambiente de trabalho. Então, esses são os riscos que estão colocados aqui nessa decisão. Mas eu espero, não falei ainda com o ministro Gilmar Mendes, nem com o presidente Barroso, mas as centrais vão procurar o Supremo para dialogar. Nós também vamos procurar dialogar com o Supremo no sentido de, olha, pode ter aqui uma oportunidade de um processo maduro de debate para a gente ajustar as coisas e resolver essa bagunça toda que a partir da reforma trabalhista lá no governo Temer criou no ambiente de trabalho. Isso levou ao aumento da precarização e aumento do trabalho escravo. Já falamos aqui sobre isso. A terceirização generalizada do jeito que foi feita e autorizada pelo Supremo, infelizmente, levou a um processo de muita precarização e de aumentar a degradação, portanto, do conceito de trabalho similar à escravidão. Então, isso tudo acho que é tempo da gente consertar. É isso, e de Fortaleza nós vamos a Belo Horizonte, vamos ao portal O Tempo. Gabriel Rodrigues está com a gente. Oi, Gabriel, bem-vindo. Bom dia, Karine, bom dia, ministro, e a nossa audiência. Ministro, eu tenho alguns dados aqui do Ministério da Previdência Social que eles mostram que os afastamentos temporários do trabalho por motivo de saúde só aqui em Minas aumentaram 35% entre 2023 e 2024 e só por ansiedade e depressão aumentaram 67,5%. Então eu queria conversar com o senhor sobre quais são as ações que as empresas e o próprio governo precisam tomar para minimizar esses riscos. E aí pensando nos riscos físicos, psicológicos, hoje as normas regulamentadoras ainda são muito ignoradas, ministro? Olha, Gabriel, boa pergunta, uma boa reflexão sobre isso. A gente sempre chama muita atenção para isso. É preciso que a gente vá ajustando e organizando os ambientes de trabalho. Um bom ambiente de trabalho, como já disse aqui, inclusive hoje,
ele ajuda na saúde das pessoas. Se o ambiente é ruim, ele provoca doenças, não só psíquicas, mas isso pode levar também a provocar um acidente. Então, o ambiente de trabalho não é só a condição da máquina, não é? Mas ela também influencia nesse processo. Um acidente fatal num ambiente de trabalho, ele deixa ali uma marca de problema por grande tempo, e eu já testemunhei como cipeiro lá na década de 80, mortes assim, que ficou ali um trauma por muito tempo. Isso influencia na produtividade, na qualidade, especialmente na qualidade de vida dos trabalhadores e trabalhadoras. Então é muito importante. E neste momento tem, por exemplo, as NRs que nós trabalhamos, as normas regulamentadoras, para buscar com especialistas orientar qual o ambiente de trabalho, como que as empresas devem proceder. As empresas vêm buscando trabalhar esse processo, a gente tem que ter muita cautela nisso, porque a motivação das NRs, a motivação das fiscalizações não é autuar as empresas, não é multar as empresas, não se trata disso, não tem assim, por parte do governo, essa voracidade da autuação, da multa, mas assim, a nossa responsabilidade, o que a gente pede é que a gente busque conjuntamente trabalhar para a proteção ao trabalhador, da saúde mental, saúde física dessas pessoas. Mas evidentemente que tem parcela do empresariado que ainda não tem esse nível de consciência e acaba dificultando lá na ponta. E nós temos que ter muita responsabilidade disso, não podemos igualar, né, as coisas, todo mundo é assim, todo mundo é assado. Mas existe problema sim. E nós temos que ter muita responsabilidade, porque tem o Ministério do Trabalho, tem as nossas fiscalizações, e tem o Ministério Público do Trabalho, que também às vezes, né, tem ali o seu papel também de observar, enfim, inclusive nos cobrar responsabilidade nesse processo, e a gente sempre trabalha de forma muito cautelosa e buscando no tempo e resolvendo essas questões. Por exemplo, a NR1 agora, que entraria em vigor agora dia 26 de maio, que a minha decisão, ao ouvir trabalhadores, ao ouvir empregadores, é de postergar a entrada em vigor do ponto que trata de problemas psíquicos para mais um ano, e dessa forma as empresas irem implantando de forma monitorada, mas as fiscalizações, autuações e cobrança de responsabilidade seria postergado por mais um ano para dar tranquilidade e serenidade desse processo, porque o objetivo, de novo, não é multar as empresas, nós queremos que as empresas cumpram. Então a gente faz sempre um apelo às lideranças empresariais, vão implantando esse processo de gerenciamento das condições de trabalho, do local de trabalho, ali no seu território, ali naquele setor, em cada setor, enfim, para que a gente permita que o ambiente de trabalho melhore, inclusive, a sua produção, a produtividade de cada trabalhador, de cada trabalhadora, que isso é plenamente possível. Isso é para todos os ambientes, inclusive para os governos. Então é preciso que a gente tenha esse processo, mas tem sim uma preocupação de nossa parte, um acompanhamento, no sentido de ir trabalhando e discutindo. A gente sempre sugere, participe das palestras, organize as palestras de sensibilização de chefias, de trabalhadores, para ir ambientando todo esse processo e melhorando esse ambiente de relações de trabalho. Relações de trabalho ajuda muito na produtividade, o país precisa ir gradativamente melhorando a sua produtividade e a sua qualidade também, porque nós estamos competindo no mercado global. E quando você tem o mercado global, você tem que ter custo, você tem que ter qualidade, você tem que ter, portanto, condições de competição para gerar mais emprego seguro no Brasil. Em relação às importações, exportações, tudo isso está nesse jogo que nós participamos agora de um mercado global. Ou seja, ou nós temos capacidade, competência, qualidade para competir com os nossos produtos, aumentar as exportações dos nossos produtos de valores agregados para poder gerar mais emprego de qualidade aqui. Nós não queremos empregos só de baixa remuneração, nós queremos emprego de maior remuneração e, portanto, é preciso competir em igualdade com o mundo. Chegou agora, esse é o Bom Dia Ministro, e quem está com a gente hoje é o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, já que amanhã é o Dia do Trabalhador. E aí eu perguntei para o ministro que novidade ele ia trazer para mim hoje. E hoje, às 2h30 da tarde, vão ser divulgados os dados do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que sai todo mês, e o ministro me disse que vai antecipar os dados do Rio Grande do Sul, que eu já vou chamar na sequência. Ministro, o que o senhor pode adiantar para a gente, então, do CAGED aí do Rio Grande do Sul?
Olha, é importante lembrar que o Rio Grande do Sul, com a tragédia que passou, nós trabalhamos ali, o governo federal foi muito rápido nesse processo e investimento pesados ali, mais de 100 bilhões destinado ali à recuperação do Rio Grande do Sul, 80% disso já executado, e isso impactou fortemente na recuperação da economia. A economia reagiu, 2023, 24, 25, enfim, um processo importante. E nós temos um processo que em 23 empregos, geramos positivamente 46.589 empregos no Rio Grande do Sul, em 24, 63.551, e em 25, nós, achar o dado aqui de 25, o terceiro estado que mais gerou empregos formais no Brasil em 25, de janeiro a março, já incluindo os dados de março, 66.490 vagas, ou seja, dando assim, a prova de que nós trabalhamos ali junto com o governo do estado, com os municípios atingidos, com os sindicatos, com empresas, fazendo acordos, liberando recursos do Fundo de Garantia, do FAT, enfim, as parcelas de seguro-desemprego, um conjunto de ações que deu muito resultado. E aqui já está incluído no mês, os empregos de mês de março para o Rio Grande do Sul. Empregos de março que nós vamos anunciar logo mais no período da tarde de hoje para todo o Brasil. Então, assim, um motivo de muita satisfação de olhar que um estado que a catástrofe que sofreu, evidentemente que tem muitas famílias ainda que ainda não têm a sua residência, que é um processo de construção. Demorou bastante a cessão e regularização dos terrenos, estados e municípios para que pudesse, mas o recurso está liberado para poder executar e resolver na plenitude aquela tragédia ali. Evidentemente que sempre tragédia deixa uma marca por muito tempo, né? Mas do ponto de vista da economia, a economia está totalmente recuperada e os gaúchos sabem, né, como eles participaram ativamente, cada homem e mulher do estado do Rio Grande do Sul, como também participaram desse processo, portanto, parabéns. Então vamos chamar, né, o nosso gaúcho aqui de hoje para participar com a gente. Vamos a Porto Alegre, vamos ao Portal Correio do Povo. Felipe Faleiro, bom dia para você. Bom dia, Karine. Bom dia, ministro. Obrigado já pela divulgação dos dados, né, em primeira mão aqui para nós nesse momento. Minha primeira vez também nesse programa. A minha pergunta, na verdade, ela é sobre a operação sem desconto, né? Eu gostaria da sua visão, assim, em relação a essa operação, então, deflagrada há alguns dias, né, que mirou a questão dos benefícios lá do INSS, até porque as pastas, né, em um passado recente eram unidas, né, trabalho e previdência. Eu queria saber, assim, a sua opinião, então, em relação a essas apurações, então, que estão sendo feitas, e justamente se há um risco de perda de confiança no INSS, na sua opinião, né? Até porque benefícios, não apenas a aposentadoria, mas outros são vinculados ao órgão. Olha, Felipe, meus cumprimentos, um abraço a todo o povo gaúcho. Veja, esse é um debate extremamente importante. O presidente Lula, ao tomar conhecimento, tomou as medidas. Você tem aí várias medidas em curso em relação a isso. É evidente que tem toda uma pressão, o meu amigo ministro Lupe, que está aí explicando, mostrando e mostrando as providências adotadas. Tenho certeza que nós vamos passar por mais esse problema. Nós vamos virar essa página, o INSS vai ser mais forte e mais representativo a partir disso. Acho que é muito importante esse processo de observar que os problemas, eles trazem também oportunidades para a gente aperfeiçoar. E aqui tem todo o investimento tecnológico grande. Quando fui ministro da Previdência, lá de 2007, 2008, nós participamos ali de um momento importante, que tinha ali uma tragédia, as filas físicas, tal, que nós conseguimos resolver num curto espaço de tempo. Eu tenho muita honra de ter participado como ministro da Previdência naquele período, ter resolvido muitos problemas ali. Tinha um problema, inclusive, de morte de peritos, uma violência danada. Nós desbaratamos várias quadrilhas que manipulava e
quadrilhas ali que atacava e manipulava para ter corrupção ali nas aposentadorias, enfim, você tinha um monte de falcatruas ali que foram dissolvidas e resolvidas lá. E agora eu acho que é outro momento de buscar, como tem dito o ministro, separar joio do trigo, observar as entidades sérias que representa verdadeiramente os aposentados e pensionistas das entidades que não têm essa vocação. A vocação é outra, a vocação da malandragem, a vocação de aprontar e de aproveitar da inocência, muitas vezes, da boa-fé das pessoas. O ministro Lewandowski tem afirmado: nós vamos até as últimas consequências para punir quem deve ser punido. E essa foi a palavra também do ministro Lupe na Câmara dos Deputados. Quem errou tem que pagar as consequências. E quem não pode sofrer é o aposentado e pensionista. Portanto, a determinação de todos os recursos que foram descontados indevidamente, que o INSS providencia devolução e um processo de devolução para as pessoas. Então, as pessoas têm que ser preservadas. Nós temos que preservar todos os aposentados e pensionistas dessa falcatrua, dessa malandragem exercida aqui. E a Polícia Federal participa ativamente, com toda a liberdade, para poder investigar. Veja que governo diferente, né? A liberdade vai para cima, autoriza e vamos em cima. Não é somente um departamento, um segmento da Polícia Federal que quer investigar, não, está liberado para investigar até as últimas consequências e punir todos os responsáveis. É assim que trabalha o governo do presidente Lula, orientação para valer. Portanto, eu acredito sinceramente que é possível, a partir disso, o INSS ser mais forte, sair fortalecido desse processo e dar mais segurança aos nossos trabalhadores e trabalhadoras, que a coisa é séria, é uma instituição séria e que estamos aqui para poder preservá-lo. Vamos seguir, ministro. Vamos embora, então, para a Bahia. Vamos lá para Luiz Eduardo Magalhães, para a Rádio Cidade. Antônio Carlos está com a gente. Bom dia, querido. Oi, Karine, bom dia, ministro, bom dia mais uma vez, obrigado por essa oportunidade de poder trazer um pouco da participação baiana, aqui no Oeste Baiano, que é uma região importante, essencial para o desenvolvimento do país atualmente. Ministro, ontem eu recebi aqui no programa o secretário da pasta de trabalho aqui da Bahia, o Augusto Vasconcelos, e ele celebrava os dados de que a Bahia lidera a geração de empregos no Nordeste. Eu sei que o senhor tem esses dados aí, tem ciência disso tudo. E falou também sobre o lançamento de um programa chamado Condução Segura, que vai qualificar 6.500 mototaxistas, motofrentistas, oferecendo cursos, oferecendo EPIs e oferecendo também a condição de que esses profissionais possam, mais adiante, adquirir a sua motocicleta nova para o seu trabalho com um preço bem acessível, com, digamos, parcelas mais acessíveis para eles. Mas é condicionada a participação, a compra da moto, a participação do curso de formação. Nesse assunto, eu queria entrar com o senhor na questão do transporte por aplicativo. Essa regulamentação do trabalho tem sido um tema recorrente. Eu queria saber quais são os principais desafios enfrentados pelo Ministério nessa área e quais as propostas que estão sendo consideradas para assegurar direitos e proteção social para esses trabalhadores. Obrigado. Um abraço, Antônio Carlos, uma satisfação ter você aqui no programa, mandar um abraço para o Augusto, secretário competente do trabalho. Estive recentemente na Bahia com ele, com o governador Jerônimo, anunciando os investimentos na Casa do Trabalhador e Trabalhadora, aperfeiçoando as nossas ferramentas de qualificação e de formação. Quiçá nós tivéssemos atuação em todos os estados brasileiros que tem a Secretaria do Trabalho aí na Bahia. Tem vários estados com boas atuações, mas a Bahia, de fato, lidera nesse processo, porque a Bahia talvez seja o estado que melhor atuou para preservar o sistema Cines, o sistema de qualificação e formação dos trabalhadores no período catastrófico recente que nós passamos no país a partir do golpe da presidenta Dilma até retorno do presidente Lula. Foi um momento de destruição das relações de trabalho, destruição das ferramentas de qualificação, capacitação, da rede Cine, enfim. Nós estamos nesse processo de reconstrução, e o Augusto e o governador Jerônimo são grandes parceiros nesse processo, assim que tantos outros governadores e governadoras espalhadas pelo país, secretários e secretárias. Veja, nós estamos trabalhando nesse processo desde 23, o presidente Lula assumiu o compromisso de buscarmos criar normativos de proteção
ao trabalho, proteção a todos os segmentos de trabalhadores. Ele tem dito assim, nós temos o regime CLT que é fundamental, importante, nós temos mais de 47 milhões de pessoas nessa condição, nesse regime de trabalho. Tem os trabalhos autônomos, como eu disse, tem os trabalhos da economia informal, que nós temos que respeitar no processo de ocupação. Veja, nós temos 103 milhões de pessoas ocupadas no Brasil, dessas 47 milhões e 400 regime CLT, tem mais servidores, mais 12 milhões, então tem aí a ordem de quase 40 milhões de pessoas na economia informal. E tem, nesse quesito, parcela desses trabalhadores nos aplicativos, seja motoristas, seja motociclistas. E nós conseguimos fechar nessa construção dos projetos para os aplicativos junto aos motoristas. Os motociclistas, as empresas boicotaram esse debate, não foi possível fechar, mas vamos retomar esse processo. No caso dos motoristas, que é a pergunta do nosso amigo Antônio Carlos, está tramitando o projeto no Congresso Nacional. Eu até falei com o presidente Hugo Mota que precisamos tratar desse assunto para saber a sua orientação ao relator desse projeto, que é o deputado Augusto Coutinho, que está com o relatório pronto para poder ser apreciado na Comissão de Indústria e Comércio e a partir daí tramitar eventualmente em outras comissões sob orientação do presidente, para poder criar as condições para o plenário apreciar, votar e de preferência aprovar o projeto para criar a condição de segurança para todos os motoristas de aplicativos, trazendo proteção da Previdência Social, trazendo transparência para o sistema, trazendo remuneração mínima, trazendo toda uma obrigação por parte das empresas. Veja, como já disse aqui no passado, esse projeto é para enquadrar as empresas, para respeitar os trabalhadores, para que eles possam trabalhar com segurança. Né? Ao ser acidentado ou ter um caso de morte, como já aconteceu, ele ter segurança. Hoje não tem. Né? Aquele jovem motorista de aplicativo em São Paulo foi atropelado por aquele cidadão do Porsche lá e veio a falecer, deixou viúvas e filhos, e sem nenhuma proteção social, porque não contribuía com a Previdência, porque não tinha um seguro de vida, não tinha, enfim, você não tinha as condições mínimas que se exige. Para isso precisa de lei. Agora, o que aconteceu ali foi narrativas. Nós estamos num momento de narrativas. Então você lança um produto, se a narrativa não for correta, você destrói aquele produto. É o que aconteceu naquele momento ali. A narrativa das mentiras, das fake news, levou a um processo de desconfiança. Nós temos que reorganizar, reconquistar a confiança para que a narrativa seja feita a narrativa correta e não a destrutiva. Nós temos que sempre chamar a atenção desse processo, porque nós estamos num momento esquizofrênico da sociedade, onde mentira parece verdade. Nós precisamos fazer com que a verdade efetivamente seja colocada na narrativa como a verdade absoluta do processo. Portanto, chama assim, olha o que está escrito, não o que disseram, muitas vezes, porque, mas disseram isso, mas não é isso que está escrito. Não. Então, vamos olhar o que está escrito, o que está previsto. Seguramente é um bom projeto para os motoristas de aplicativo, para criar condições da gente também enquadrar as empresas de entregas por motos que precisam ser enquadradas. Portanto, a iniciativa do governo da Bahia de apresentar um programa estruturado de qualificação, capacitação para dar segurança às pessoas, casada com possibilidade de uma política de crédito para aquisição do seu bem para o trabalho, ele é bem-vindo. Esse negócio da narrativa é tão forte que quando você faz uma viagem, por exemplo, com um motorista por aplicativo, muitos deles dizem que não querem, né, ministro? Então, vê como é que a narrativa é forte. Fala assim, eu não quero não, mas eu acho que tem que amadurecer. Querem segurança. Para o seguinte, qual a narrativa, assim, você quer isso? Quero, mas isso está lá na tal lugar. Isso quer isso? Quero, está lá. Quer isso? Quero. Mas eu não quero aquilo lá porque diz que não presta. Mas diz quem? Observa o que está escrito, por favor. Vambora, ministro. Ajuda a nos ajudar. É isso. Vamos para a nossa segunda rodada. Rádio Nacional de Brasília, Gabriel Brum. Ministro, sobre o programa de alimentação do trabalhador, que é o Vale Refeição e o Vale Alimentação. O governo está avaliando mudanças nele. Por que fazer essas mudanças? Como é que está esse texto? O que tem de concreto nisso, ministro? Olha, queria lhe cumprimentar, agradecer a pergunta e dizer o seguinte, veja, o programa de alimentação do trabalhador tem 50 anos, é um programa
que nasceu para melhorar a qualidade nutricional da alimentação do trabalhador. Era o Vale Refeição. No tempo, criou também o Vale Alimentação. Precisa cuidar da família, também tem o Vale Alimentação. Na verdade, a essência seria o Vale Refeição, para cuidar do trabalhador. Mas veja, Vale Refeição, Vale Alimentação, os dois estão em vigor e tem aqui renúncia de recursos públicos, por isso o governo, né, fala assim, é preciso aqui, mas é preciso preservar, né, o programa. Nasceram várias ideias, algumas delas destruía praticamente o programa, então isso foi totalmente descartado nesse processo. Mas tem uma reclamação, especialmente dos restaurantes, que diz que as operadoras cobram muito. Então nós estamos discutindo isso com muita serenidade e tranquilidade, para encontrar aqui medidas que possa aperfeiçoar o programa, preservando, né, e criando condições de que as operadoras respeitem, né, a razoabilidade de ter uma taxa que seja, né, compatível com o serviço prestado. E seguramente as taxas estão bastante elevadas. Isso é a constatação, portanto, vai haver sim mudanças de taxas aqui. Há uma outra controvérsia, que é o repasse, assim, quando que as empresas recebem, quando que ela repassa ao restaurante. Aí você tem medidas que é o seguinte, você tem o setor privado, tem o setor público. Os contratos de pagamento do setor público, as prefeituras, Estado, são de 30 dias, enfim, então não tem que adequar contrato para reduzir drasticamente esse período aqui, porque se a empresa recebe com 30 dias do fornecimento, não tem como ela pagar, fazer o repasse antes, porque ela não recebeu. Então, veja, então nós temos aqui um contraste entre o privado e o público, nós vamos ter que adequar nesse processo, tudo isso está sendo debatido com cautela, tranquilidade. Portanto, muita gente falou que sairia um decreto amanhã em relação a isso. Não tem decreto amanhã de Vale Alimentação, não tem medidas drásticas que vai ser surpresa para muita gente. Não, aqui tudo o governo Lula sempre discute, envolve os setores com maturidade, tranquilidade, serenidade. Evidente, a serenidade, a tranquilidade não dá lugar a postergar decisões. Nós temos que encaminhar decisões, ela está perto de ser feita, mas não será dia 1º, pode ser que seja durante o mês de maio, se a gente chegar a essa conclusão, envolvendo todos os atores de governo e todos os atores privados que estão em torno desse programa, que é muito importante para os trabalhadores. Estamos bem na reta final, quero fazer a segunda rodada completa, mas vou chamar aqui a Rádio Grande Rio de Petrolina, que a gente não conseguiu chamar na primeira rodada. Maicon Andreoli está com a gente, bom dia para você, querido. Bom dia, gente, bom dia, ministro, para ser sucinto, para dar tempo aos colegas. A gente está aqui do programa do Didi Galvão, na Rádio Grande Rio AM. Tem uma pergunta, ministro, como o nosso colega da Bahia já questionou, a Bahia gerou mais de 20 mil empregos, e o nosso estado, Pernambuco, foi o segundo que mais gerou emprego no último dado do CAGED. Agora, um dado interessante é que o estado vizinho de Alagoas ele teve um déficit de mais de 5 mil empregos. Como o Ministério do Trabalho tem visto esses números aqui no Nordeste e quais as ações do governo federal para que o Nordeste consiga manter a alta de geração de emprego? Olha, Maicon, essa é uma questão importante. Você veja, varia de mês a mês, estado a estado, depende da caracterização da sua economia. E, de fato, eu até pedi para esse pessoal ver os detalhes, né, de cada setor, microsetor da economia do estado de Alagoas. Ainda não tenho esse resultado, mas seguramente deve ser característica de algum segmento da economia. Você veja, por exemplo, nós vamos anunciar o resultado do CAGED de março, hoje à tarde. Vai vir um número que vai surpreender muita gente, que vem um número muito menor em março que os outros marços. Por exemplo, em fevereiro, teve um número de fevereiro superior aos outros fevereiros. Eu até falei assim, nós temos aqui uma surpresa boa. No mês passado, disse, olha, fevereiro teve uma surpresa boa, né, um bom número. Agora, já quero antecipar que março pode não vir exatamente como os outros marços. O que aconteceu aqui? Fevereiro, esse ano, o carnaval não caiu em fevereiro, caiu em março. Então, veja, isso é um fato que muda o número de contratação e demissão de um mês para o outro.
Então, seguramente, em fevereiro teve uma antecipação de contratação que costumeiramente era feita em março para fevereiro, porque teve mais dias de produção em fevereiro do que os outros fevereiros. E março diminuiu porque, uma das questões é porque março teve menos dia de produção nesse ano do que outros marços de outros anos. Então, ele é muito sensível esse processo. Então, eu preciso observar no detalhe de Alagoas o que exatamente aconteceu. Por parte do nosso governo, as oportunidades são dadas iguais para todos os estados brasileiros, para todos os setores da economia. A motivação na indústria, o crédito financiamento, a indução, o investimento, o crescimento, isso é dado para todos os setores da economia e para todos os estados brasileiros e, de certa forma, todos estão participando. Teve esse momento aí, mas eu creio que seja um momento pontual de caracterização de micro setor da economia alagoana. Rádio Capital São Paulo, Fábio Patrício vai correr comigo agora. Vamos lá, Karine. Ministro, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a cúpula do BRICS, né? Porque tem um tema muito importante que é o impacto da inteligência artificial nas relações de trabalho. Como o senhor vê isso e o temor, né, de pessoas perderem seus empregos ou até diminuir a vaga de empregos graças à inclusão da inteligência artificial aí nas empresas? Olha, Fábio, esse é um debate que ele é assim, tem um desconhecido aqui nesse debate, que nem empresas, nem trabalhadores, não sabemos, nem o governo, não sabemos exatamente o detalhe lá na ponta. O que eu tenho a dizer é a experiência de vida. Em todos os momentos de problemas surge um momento de oportunidades. Aqui, o que nós não podemos perder é a nossa sagacidade, a nossa ousadia de preparar a mão de obra nossa, a nossa juventude, nossos trabalhadores e trabalhadoras para esse processo. É por isso que nós temos um programa de educação digital, do letramento, a programação, enfim, em massa no Brasil. A gente sempre chama a atenção dos secretários de trabalho de todos os estados e municípios do Brasil inteiro. Olha, venha, traga, vamos fazer, vamos junto, vamos preparar essa mão de obra para poder ter também essa oportunidade. A inteligência artificial, nós temos na tecnologia, está cada vez mais na ponta da língua, cada vez mais incentivando, investindo. A educação é outro tema importante, por isso a educação por tempo integral, que o ministro Camilo vem tocando, vem incentivando, vem monitorando. O presidente Lula sempre nos cobra, vamos investir, vamos chamar os estados, vamos chamar os municípios, vamos chamar o setor empresariado para preparar o nosso povo para enfrentar esses dilemas todos. Agora, é preciso um debate aqui ético em relação a esse tema e em relação a tantos outros temas. Inteligência artificial vai ser o bem da humanidade ou uma de poucas empresas que vai explorar essa humanidade para mais lucro, para mais concentração de riqueza em detrimento a todo mundo. Enfim, então esse é um debate importante que tem que ser feito. Infelizmente o tempo não permite que a gente transcorra isso aqui. É um debate que poderíamos debater 2 horas sobre inteligência artificial e tecnologia, como que a gente deve se posicionar em relação a isso. Mas isso seria assim uma introdução aqui muito sintética do que nós estamos vendo. Tem muitas oportunidades nesse processo, acredito que nós vamos fazer desse limão uma grande limonada e para poder o Brasil se fortalecer cada vez mais na relação ao trabalho, gerando emprego de qualidade. Aliás, esse tema também está sendo debatido no âmbito do BRICS, que vai ser realizado em julho no Rio de Janeiro. Um dos BRICS do trabalho, fizemos a semana passada, concluímos na sexta-feira, com muito debate em relação ao tema inteligência artificial nos países dos BRICS, relacionado ao mundo do trabalho, e sempre orientando os presidentes, que vai se reunir na cúpula dos BRICS, de como que a gente deve proteger o mundo do trabalho em relação a esse debate todo. Vamos lá, Rádio Verdinha, Fortaleza, Sávio Manfredini. Ministro, eu queria trazer agora em destaque a questão da informalidade, né? Os últimos dados do IBGE apontam aí que 39 milhões e meio de brasileiros ainda estão na informalidade. Como é que o governo vê esses números e o que se pensa em relação a políticas, né, que possam reduzir essa questão da informalidade aqui no país? Veja, trabalhando como nós estamos trabalhando. Hoje, essa informalidade já foi mais que formal, hoje diminuiu, formal é maior que informalidade. Fortalecendo a economia, regulamentando, criando condições de investimento. Quando fortalece a indústria, você aumenta o trabalho formal. Pode observar, você analisa de ano a ano
quais setores que estão gerando mais empregos. A indústria finalmente vem crescendo geração de empregos, resultado da nova indústria, resultado dos programas como o Mover e outros programas que o governo lançou sob a coordenação do nosso vice-presidente Geraldo Alckmin. Quando você fortalece setores estruturais da economia, ele fortalece também a geração de emprego de qualidade formal. E vamos continuar nessa batida, para a gente continuar aumentando cada vez mais o trabalho formal no país e chamando a atenção das empresas. Quando fala falta mão de obra aqui, bom, tem aqui na informalidade um conjunto, um exército de quase 40 milhões de pessoas aqui que são possíveis conquistar trabalhadores para melhor qualidade, melhor emprego, melhor remuneração. E muitas vezes a formalidade e informalidade passa pela remuneração. Então a gente sempre chama a atenção do empresariado brasileiro que é preciso estruturar um processo de crescimento gradativo da remuneração individual das pessoas para fortalecer cada vez mais o mercado formal. É isso, para motivar. Belo Horizonte, Portal Tempo, Gabriel Rodrigues. Olá novamente, ministro. Queria retomar um assunto que já foi pauta mais cedo. Em resumo, o senhor pensa que é mais factível reduzir a jornada para 40 horas do que abolir a escala 6x1? Eu, sinceramente, acredito que ele é mais simplificado reduzir a jornada de 40 horas para 40 horas e o debate 6x1 ele tem que ser feito, de minha parte, pensar no fim da jornada 6x1, ele é bom para o Brasil, especialmente bom para as trabalhadoras, os trabalhadores. Agora, tem resistência. Eu não vejo resistência do empresariado em reduzir a jornada máxima, mas eu vejo muita resistência de setores do empresariado em acabar com a jornada 6x1. Por isso, eu falo sempre, é muito importante fortalecer as negociações, fortalecer os sindicatos. Porque os sindicatos, parte a parte, estando forte na mesma negociação, eles podem encontrar mecanismo de dar conta da demanda da economia, demanda do setor econômico e atendendo a reivindicação dos trabalhadores que é acabar com a jornada 6x1. Eu aposto muito no processo de diálogo e de negociação. Eu acho que esse é o processo. Eu não sei se é possível uma lei acabando com a 6x1. É até possível. Só que as empresas vão ter que rapidamente se adequar. Eu acho que precisa de período de adequação aqui, mas tem nosso apoio para falar do fim da 6x1, tem nosso apoio para falar especialmente da redução da jornada máxima do país e até projetar jornada menor para o futuro. Porque você pode reduzir 40 horas imediatamente, por exemplo, e fazer uma projeção para 2050 ter uma jornada menor do que hoje, por exemplo. Então, acho que são coisas aqui que pode ser dada asas à imaginação, que o processo de negociação pode suprir com muita maestria. Portal Correio do Povo, Porto Alegre, Felipe Faleiro. Microfone fechado, Felipe. Me ajuda. Continua fechado. Continuo sem ouvir você. Vamos tentar ir para a próxima, depois a gente volta para o Felipe. Malu? Vambora, vamos para Luiz Eduardo Magalhães, Rádio Cidade, Antônio Carlos. De volta por aqui. Ministro, o senhor falou sobre a questão dos BRICS e o senhor participou recentemente, logicamente, com todos os representantes dos países que formam esse bloco econômico absurdamente que tem visões bem definidas. Nós temos lá a China, né, que é o maior comprador hoje, que tem revolucionado também não só a questão da tecnologia, também a inteligência artificial, a vista que a China fez recentemente. Mas um assunto que o senhor comentou lá na reunião do BRICS, eu queria trazer esse assunto aqui para saber quais são as iniciativas concretas que estão sendo implementadas pelo Brasil para garantir uma importante transição justa para uma economia sustentável, que o senhor falou sobre esse assunto lá no BRICS. Veja, transição justa pressupõe você olhar todos os aspectos da relação de trabalho. Então, uma transição justa, o que seria uma transição justa para o morador de rua? Depende da economia, não é só relação de trabalho, é preciso um processo de uma política de inclusão grande, e o Brasil trabalha com política de inclusão. O que seria uma transição justa para as mulheres? É garantir igualdade salarial, garantir direito à creche, é garantir que elas tenham respeito no mercado de trabalho. O que seria transição justa para os trabalhadores que trabalham com reciclagem?
Então, cada ponto você puxa um debate, e, portanto, é um debate extremamente amplo. O que é transição justa para o mototaxista, o motofretista? Ele é uma transição justa, pressupõe, por exemplo, uma lei que o proteja dos seus direitos, que dê garantia para os seus filhos, para a sua família. Então, isso tudo o Brasil vem buscando fazer, porque abstratamente é difícil você falar de coisa concreta. Nós precisamos ir puxando cada pontinho para falar o que está sendo feito concretamente em relação a isso. O que é transição justa para a juventude que às vezes não vê uma oportunidade. Fala, eu me formei em tal função e não consigo. O que eu preciso aqui? Portanto, é apresentar a ele o processo de qualificação digital, por exemplo, da mais ampla, chegando à inteligência artificial, incluindo a inteligência artificial no processo de capacitação de qualificação. Então, tudo isso você acaba botando questão concreta para cada segmento da sociedade, que nesse debate transição justa, transição climática, que nós temos que fazer. Eu acho que o Brasil vem cumprindo bem a sua lição de casa. Os países que nos visitam, que dialogam com a gente, busca experiências nossas que nós estamos fazendo aqui. Transição justa para a economia, quando você fala da economia verde, você tem aí as várias matrizes energéticas. Aqui outra vez, né, podíamos falar 1 hora sobre esse assunto. Enfim, então acho que nós estamos aí cumprindo bem a nossa missão. Ministro, estamos no laço, mas vamos chamar o Maicon Andreoli, Rádio Grande Rio, Petrolina. Olá, ministro, mais uma vez, para ser bem rápido, qual o empenho que o Ministério do Trabalho tem feito para alavancar a agricultura irrigada aqui no sertão de Pernambuco? Olha, Maico, a economia irrigada, evidentemente que a irrigação, enfim, não tem a ver com o Ministério do Trabalho. Você está falando em relação, acho que a questão da mão de obra. Nós fizemos um pacto aí com os produtores de produtor de frutas, enfim, no sentido de criar condições de chegar à informação correta lá na ponta, porque muitas vezes o pessoal diz, olha, o pessoal do Bolsa Família diz que não pode assinar a carteira. Pode assinar a carteira. O pessoal do Bolsa Família, o ministro Hélito já falou isso aqui, inclusive, eu já falei isso aqui, inclusive, repito de novo, pode assinar a carteira profissional, não tenha medo dela, ela é a tua proteção. E estamos à disposição sempre de qualificar os setores que têm necessidade de pensar em qualificação. Nós temos articulado com o sistema S, os vários S da economia, no sentido de propiciar vaga gratuita, capacitação, qualificação, para propiciar a melhor condição da empregabilidade e melhor resposta aos segmentos que precisam de trabalhadores para produzir. Portanto, estamos aí buscando cumprir a nossa tarefa. Ministro, para fechar, vou tentar rapidinho mais uma vez, Felipe Faleiro, do portal Correio do Povo Porto Alegre. Vamos lá, Felipe. Ministro, perdão por antes, então, agora acho que tudo certo. O senhor falou no início em relação às enchentes, né? A gente está na semana em que estamos relembrando, então, 1 ano das trágicas enchentes no Rio Grande do Sul, e o país inteiro ajudou a gente gente agradece também, em nome do povo gaúcho, toda essa ajuda. Como é que o senhor vê hoje a situação do Rio Grande do Sul 1 ano após essa tragédia climática? Olha, eu vejo o Rio Grande do Sul participando ativamente do crescimento da economia. Nós temos, acho que, comemorar muito, de fato, valorizar muito o feito dos gaúchos, o feito do governo federal em apoiar a reconstituição, a reconstrução do Estado gaúcho, observar e monitorar a necessidade de conclusão das obras, especialmente de habitação, que isso não está totalmente resolvido. Eu acho que os entes têm que estar sempre atentos a isso e dizer para o povo gaúcho parabéns, porque nós tivemos aqui de fato uma dedicação de muita gente, de muita ousadia até no sentido de recuperar a economia gaúcha. Não tem parâmetro que se saiba de uma velocidade de recuperação da economia como aconteceu no estado do Rio Grande do Sul, a partir do desastre causado, da tamanho da dramaticidade que se deu ali, da destruição da economia, e a gente conseguiu botar a economia do Rio Grande do Sul numa velocidade como nunca visto. Portanto, acho que é um case que se tem. Espero que não tenha necessidade de outros estados que passem pela mesma catástrofe do Rio Grande do Sul. A gente sempre pede a Deus que isso não aconteça. Mas Rio Grande do Sul, de fato, nós conseguimos construir um bom exemplo aí. Eu acho que o presidente Lula tem um grande mérito, um grande visionário em ter participado ativamente do processo, liderado o processo junto com o governador, junto com os prefeitos, junto com os empresários,
Portanto, mais uma vez, parabéns, povo gaúcho, povo brasileiro. Ministro Marinho, obrigada mais uma vez. Ministro Marinho está sempre com a gente aqui. E eu quero aproveitar que amanhã é o Dia do Trabalhador e pedir que o senhor faça suas considerações finais, já nos dizendo como é que a gente chega nesse 1º de maio em 2025, como é que o trabalhador chega nessa data de amanhã. Bom, primeiro, meus parabéns a todos os trabalhadores do Brasil e do mundo. Veja, nós temos, sempre se pergunta, temos o que comemorar ou não? Nós temos que comemorar a ousadia do povo trabalhador brasileiro, que participou ativamente da conquista da democracia, voltar, né, valorizar o processo democrático é muito importante, valorizar as instituições. Peço aos trabalhadores, olhem para o seu sindicato e cobre o seu sindicato, fortaleça o seu sindicato, filie o seu sindicato, fortaleça-o, porque esse é o teu porto seguro para as convenções coletivas, para as cláusulas sociais, para a proteção das cláusulas econômicas, enfim, nós precisamos de vocês batalhando ativamente, sempre presente no processo das mobilizações, da cobrança aos governos. O presidente Lula fala assim, não tenha medo, insegurança de me cobrar, de cobrar o nosso governo. Nós estamos junto com vocês, junto com o povo trabalhador, com as empresas, com os setores da economia, para fortalecer cada vez mais a nossa economia e as condições de trabalho. Nós precisamos de economia forte para ter um bom salário, precisamos de economia forte para ter boas condições de trabalho, precisamos de uma economia forte para poder ter um bom mercado de trabalho cada vez mais. E aí o Brasil crescendo, nós que já fomos a 12ª economia, estamos crescendo lá quando o presidente Lula passou e o presidente Dilma chegamos à 6ª economia. Nesse processo pós do golpe retrocedemos para a 12ª, 3ª, enfim, já estamos aqui na 10ª, já vamos para a 9ª e vamos para a 8ª, vamos para a 7ª e queremos estar na 6ª economia de novo nos próximos anos. Então é muito trabalho aqui, precisamos de todos os trabalhadores acreditando acima de tudo no Brasil. O Brasil é de todos nós, não tem este ou aquele que é dono do Brasil. Agora, o processo democrático é fundamental para que as instituições funcionem, o judiciário funcione, o Congresso funcione, o governo funcione e que a gente possa dar conta desse desafio. Portanto, desejo muita sorte, parabéns ao Dia dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Amanhã estarei participando, representando o presidente Lula, eu e o ministro Márcio Macedo nos atos que acontecerão em São Paulo e, portanto, parabéns, boa sorte, que Deus nos abençoe. Amém, ministro. É isso aí. Quero agradecer a presença de todos os colegas que me ajudaram a fazer o Bom Dia Ministro de hoje. Espero revê-los numa próxima oportunidade. Quem assina os trabalhos técnicos aqui pela rádio é ele, Reinaldo dos Santos. Desejo um excelente Dia do Trabalhador amanhã para você que vai trabalhar, que vai folgar, seja como for o seu Dia do Trabalhador, que seja um dia maravilhoso. A gente se vê na semana que vem. Até a próxima. Tchau.